e um canal permanente de informação. Com uma programação musical com foco na MPB, transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Nesse dia 30 de julho, celebramos o Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Uma data que nos convida à reflexão e ação em torno de uma das mais graves violações dos direitos humanos contemporâneos. O tráfico de pessoas, frequentemente invisível aos olhos da sociedade, se manifesta de diversas formas, desde a exploração sexual até o trabalho forçado, e afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. O Comitê Nacional do Ministério Público de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à de escravo e também ao tráfico de pessoas, o CONATETRAP, tem se mobilizado para intensificar a conscientização sobre esse tema crítico. Recentemente, o comitê divulgou um sistema de Business Intelligence que compila dados relevantes sobre investigações e ações judiciais relacionadas ao tráfico de pessoas. Os números revelam um aumento preocupante nas investigações nos últimos 5 anos, evidenciando a necessidade urgente de olhar mais atento e humanizado sobre essa questão. É essencial que todos nós, como cidadãos, nos informemos e nos engajemos no combate a essa prática desumana. O comitê disponibiliza em sua página materiais informativos, incluindo a Lei número 13.344/2016, que trata da prevenção e repressão ao tráfico de pessoas. As informações, ou a informação, é uma poderosa ferramenta de combate e cada um de nós pode contribuir denunciando casos suspeitos através do Disque 100 ou diretamente às unidades do Ministério Público. Nesse Dia Mundial de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas, convidamos você a se unir a essa luta. Que esse dia sirva como um lembrete de que a mudança começa com a informação e a ação coletiva. Essa é a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Está no ar mais uma edição aqui do nosso Jornal Unoeste. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Chegando já no finalzinho do mês de julho. E você sempre sintonizado aqui através dos 99,9 MHz. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Você que ouve depois também através dos nossos canais digitais. Esse é o nosso Jornal do Oeste, sempre das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Aos sábados tem o Entrevista 99, com entrevistas completas para você aqui na 99 FM, que tem uma programação super especial durante todo o dia musical também. Sou Ricardo Veiga, é muito bom estar com você aqui novamente. Vamos lá, a gente começa com as manchetes, destaques dos principais portais do Brasil e aqui da nossa região, começando com o G1, Presidente Prudente. Antes do Dia dos Pais, prazo para obras em sepulturas dos cemitérios municipais vai até o dia 8 de agosto, aqui em Presidente Prudente. A expectativa da administração é de que locais recebam 4.000 visitantes no período. Agora, destaque da CBN Prudente: 10 estudantes representarão o Brasil em Olimpíadas de Astronomia. Competições serão realizadas em agosto e novembro e vão acontecer ali no Rio de Janeiro e também na Costa Rica. Agora, destaque do portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, falando sobre a balança comercial. Brasil registra superávit de 1,5 bilhão de dólares na quarta semana de julho. No mês, as exportações somam 27,2 bilhões de dólares e as importações 20,5 bi, com um saldo positivo de 6,7 bilhões de dólares e corrente de comércio de 47,7 bilhões de dólares. Agora, destaque
do portal do Ministério da Educação, falando sobre a educação de jovens e adultos, né, o Pacto EJA. Redes têm até 31 de julho para aderir, portanto, até amanhã, dia 31 de julho. Iniciativa visa superar o analfabetismo e elevar a escolaridade entre jovens e adultos no Brasil. Mais de 73% das unidades federativas já aderiram, incluindo todos os estados e o Distrito Federal. Destaque aqui do portal da UNOeste, falando sobre o ProUni. O UNOeste tem 138 bolsas para cursos presenciais e EAD. Com um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, o programa concede bolsas para os cursos presenciais e EAD na UNOeste. Acesse o site para você saber mais sobre o ProUni na UNOeste. Acesse unoeste.br. Trazendo um destaque agora da nossa Unesp aqui de Presidente Prudente, Faculdade de Ciência e Tecnologia recebe aprovação para a criação do curso de doutorado em pós-MAC. A implantação está prevista para o primeiro semestre de 2025, com o intuito de atender alunos locais. Para saber mais, tem a matéria completa também no portal da Unesp aqui de Prudente, é o fct.unesp.br. Destaque do Instituto Federal de São Paulo. Programa Autonomia e Renda Petrobras abre inscrições para cursos gratuitos de capacitação profissional. Iniciativa da Petrobras, em parceria com os institutos federais, também disponibilizará bolsas auxílio aos participantes. Também mais informações no portal do Instituto Federal de São Paulo, é o ifsp.edu.br. Trazendo um destaque aqui do Colégio Agrícola, do Instagram do Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente. Você sabia que a ETEC Colégio Agrícola oferece cursos que preparam você para o mercado de trabalho com excelência? Você pode conhecer mais através do Instagram do Colégio Agrícola. Vai lá, acompanhe. O Instagram é o @Colégio Agrícola Prudente Oficial. E só para encerrar essa primeira sessão de notícias, manchetes, aqui no nosso Jornal UNOeste dessa terça-feira, falando aqui sobre a arrecadação de tributos aqui na região de Presidente Prudente, que tem uma alta de 19% no primeiro semestre desse ano. Dados do Impostômetro mostram que o montante arrecadado foi de R$ 372,2 milhões de reais contra 312,6 milhões no primeiro semestre do ano anterior, uma alta aí de 59,6 milhões de reais. Eu vou começar hoje aqui trazendo uma matéria sobre as crianças, que representam 1/3 das vítimas do tráfico de pessoas. A gente falou sobre isso, né, no Dia Mundial, hoje, Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. A gente começou falando isso no nosso editorial de hoje, do nosso Jornal UNOeste. E nessa matéria fala que a organização, né, enfatiza que uma em cada 3 vítimas é menor de idade, com a maioria sendo meninas. Além disso, as crianças têm o dobro de chances de sofrer violência durante o tráfico, conforme esse relatório. É o relatório global sobre o tráfico de pessoas do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. As crianças enfrentam diversos riscos, incluindo trabalho forçado, delinquência, adoção ilegal e abuso sexual. A pobreza, a falta de apoio a menores desacompanhados e os conflitos armados são fatores que agravam essa situação. Apesar dos esforços, os mecanismos de proteção têm se mostrado ineficazes, o que torna urgente a adoção de medidas abrangentes para proteger grupos vulneráveis e ajudar essas vítimas. A ONU convoca a sociedade a se unir em esforços nacionais e internacionais, destacando a necessidade de fortalecer as leis e melhorar a sua implementação. A campanha desse ano pede conscientização sobre as causas e as vulnerabilidades associadas ao tráfico de crianças, além de um apoio direcionado a essas vítimas. Agora 7h13, esse é o nosso Jornal UNOeste. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você acompanhando também através do nosso YouTube, a gente transmite todos os dias através do nosso canal no YouTube da 99 FM,
É só procurar Jornal UNOeste 99,9 FM Prudente no YouTube para você acompanhar ao vivo, né? O programa ao vivo todos os dias, das 7 às 8. E também todas as edições, entrevistas, matérias completas você também consegue ver em nosso canal no YouTube. Fica disponível lá para você conferir. A gente continua aqui nesse primeiro bloco do Jornal UNOeste dessa terça-feira, agora falando das Olimpíadas de Paris. Vou trazer aqui uma reportagem da Rádio Agência EBC, falando aqui do surf, que terá quarta de final entre brasileiros. Você pode conferir o desempenho dos atletas brasileiros nessa segunda-feira, nessa matéria completa na Rádio Agência EBC. E eu trago aqui o material do repórter, o Osama El Gauri, uma reportagem aqui para a Rádio Nacional de Brasília. Depois de conquistar 2 bronzes e 1 prata no domingo, o Brasil fechou a segunda-feira sem medalhas nas Olimpíadas de Paris, mas conseguiu avançar para outras fases em modalidades como surf. O brasileiro tricampeão mundial da categoria, Gabriel Medina, bateu o japonês Kanoa Igarashi e seguiu para as quartas de final. E João Chianca também conquistou a vaga nas quartas, surfando em cima do marroquino Hanzi Boukhian, e vai enfrentar Gabriel Medina. Já o surfista brasileiro Felipe Toledo foi eliminado da disputa contra o japonês Hel Yanaba. Pelas oitavas de final do boxe, a brasileira Bia Ferreira derrotou a norte-americana Jajaira Gonzalez, garantindo a vaga nas quartas de final. No boxe masculino, o brasileiro Abner Teixeira foi eliminado da disputa depois de perder na estreia para o equatoriano Gerlon Chala Congo, nas oitavas de final. As tenistas Bia Haddad Maia e Luísa Stefani estrearam com vitória sobre as chinesas Yue Yan e Shuai Zheng nos Jogos Olímpicos de Paris. As brasileiras venceram o jogo por 2-0 e seguem agora para as oitavas de final. E a dupla de tênis masculina do Brasil estreou também com vitória sobre a equipe do Cazaquistão, Bublik e Nedo Viezov. Thiago Monteiro e Thiago Wilde venceram os cazaques por 2-0 e avançaram para as oitavas de final. No tênis de mesa, o brasileiro Vitor Ishi bateu o favoritismo do australiano Nicolas Lan no torneio individual. Agora ele enfrenta nas oitavas de final o alemão Dmitry Ovtcharov. Já Bruna Takahashi, do Brasil, foi desclassificada no tênis de mesa pela atleta dos Estados Unidos, Lili Zheng. O vôlei feminino estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção brasileira venceu o Quênia por 3-0. No judô, a campeã da Rio 2016, Rafaela Silva, perdeu a disputa do bronze contra a japonesa Haruka Funakubo. Na luta, a brasileira campeã olímpica encostou a cabeça no chão, o que no judô implica desclassificação imediata. Ela lamentou ter deixado escapar o bronze. Ele me deu uma punição pelo gesto dele, falou que eu tive um toque de cabeça. Isso é desclassificação imediata. Então, acabei ficando sem a medalha no dia de hoje. Com certeza eu não estou feliz com o meu resultado, o meu desempenho. Eu trabalhei muito para essa medalha, então está sendo difícil. Queria agradecer a torcida de todos e pedir desculpa pela minha falha de hoje. Rafaela Silva ainda vai disputar a competição por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris. E o judoca Daniel Carnin, bronze em Tóquio 2020, também foi eliminado na primeira rodada dos Jogos. No skate street, o brasileiro Kelvin Hoffler terminou a competição na 6ª colocação. Ele foi prata em Tóquio 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Jornal da 99. Agora 7h18 aqui no nosso Jornal UNOeste. Vou falar de educação agora, mais ciência na escola. O envio de propostas foi prorrogado, para o programa Mais Ciência na Escola, foi prorrogado até o dia 20 de agosto. É o programa Mais Ciência na Escola, promovido pelo Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que visa implementar laboratórios Maker em 1.000 escolas públicas do Brasil. As instituições interessadas têm até o próximo dia 20 de agosto
para enviar suas propostas que devem ser realizadas em parceria com as secretarias de educação. O programa, que conta com um investimento de R$100 milhões, busca promover a educação digital e científica, contribuindo assim para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. As propostas devem ser direcionadas às escolas públicas municipais dos anos finais do ensino fundamental, priorizando aquelas em áreas de alta vulnerabilidade social. O programa não só fornecerá laboratórios, mas também planos de atividades, formação para professores e também bolsas para educadores e estudantes. A expectativa é que essa iniciativa fortaleça a colaboração entre as escolas e as instituições científicas, tecnológicas e também de inovação, alinhando-se ali aos objetivos da Base Nacional Comum Curricular e também a Política Nacional de Educação Digital. A chamada pública foi lançada em junho e a divulgação das propostas aprovadas ocorrerá em novembro desse ano, 2024. O programa, instituído pelo Decreto número 12.049/2024, tem como diretrizes a promoção da educação científica e digital, a valorização dos educadores e também a equidade no acesso à educação. E continuando a falar ainda sobre educação nesse primeiro bloco aqui do nosso Jornal no Oeste, vamos falar aqui da influência da tecnologia no comportamento humano. Desde o surgimento da tecnologia, ela tem influenciado profundamente o comportamento da nossa sociedade. A revolução audiovisual, em particular, destacou a importância das novas tecnologias no desenvolvimento social. Um artigo no portal UOL explora essa questão das tecnologias que impactam continuamente a sociedade, mostrando como elas facilitam o acesso à informação e transformam comportamentos. A transição dos jornais impressos para plataformas digitais exemplifica aí essa mudança, permitindo que informações sejam disseminadas de maneira mais ampla e acessível. Com a evolução da comunicação, o uso de símbolos e desenhos em telas se tornou comum, ampliando o alcance ao conhecimento. O desenvolvimento tecnológico, por sua vez, conecta diferentes áreas do saber, criando novas realidades e relações interdisciplinares. No entanto, surge aí a dúvida se essa convergência promoverá a integração social ou se resultará no distanciamento das relações humanas, focando apenas em interesses comerciais. A tecnologia, especialmente a internet, tem alterado as dinâmicas de comunicação, com as redes sociais desempenhando um papel central. A velocidade das mudanças tecnológicas gerou novas profissões e práticas culturais, alterando o papel dos indivíduos na sociedade. O artigo traz cidades como São Francisco que exemplificam, esse contraste entre a tradição e a tecnologia, onde aplicativos modernos coexistem com transportes históricos. A automatização dos processos, impulsionada pela tecnologia, transformou também tarefas complexas em atividades simples e rápidas. E na educação também não é diferente, principalmente nesse momento onde estamos vivendo o boom das LLMs, as famosas ferramentas de inteligência artificial. Especialistas enfatizam a importância de integrar de forma significativa e eficaz a tecnologia no ensino, com atenção à realidade das escolas e também ao currículo voltado para o uso crítico da educação digital. E nós recentemente a gente conversamos aqui com a Mariana Cristina da Cunha Souza, ela que é professora no Centro Paula Souza aqui de Presidente Prudente, a FATEC, campus aqui de Presidente Prudente, onde ela atua também coordenadora do curso de eventos, e ela fala, vou trazer esse trecho aqui dessa entrevista, onde ela fala justamente sobre o uso da tecnologia no ensino. Hoje na FATEC nós oferecemos 6 cursos, que é o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Presencial à Distância, Produção Agropecuária, Agronegócio, Eventos e Marketing. Os nossos cursos mais procurados hoje são os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Gestão Empresarial. São os nossos carros-chefe que a gente fala. O curso de ADS, ele casa muito com o que você acabou de comentar sobre as cidades inteligentes. ADS, o que é ADS? É o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sim. O curso é muito longo, O nome do curso é muito longo. O nome é muito longo. A gente coloca essas abreviações. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Mas
ele conversa muito bem com as demandas, Essa questão de tecnologia, exatamente, atuais, né? Que é de tornar a nossa vida mais prática por meio da tecnologia, né? Exato. E como é que vocês estão tratando essas questões da inteligência artificial, de tecnologia, dessas ferramentas que surge todos os dias, surgem ferramentas novas. Exatamente. Com o ChatGPT, inteligências artificiais, e que ajuda ou atrapalha ali o aluno? Olha, de modo geral, toda tecnologia, na minha opinião, desde que ela seja usada de uma forma sistemática e inteligente, Sim. ela contribui, né? Usando a nossa inteligência. Exatamente. Né? É claro que é um avanço e é uma realidade que a gente precisa inserir. Na verdade, a gente já utiliza inteligência artificial há muitos anos, Sim. né? Não tenho tanto conhecimento aprofundado no assunto, mas vou falar do ponto de vista acadêmico, né? Como o ChatGPT, que os alunos têm utilizado muito para produção de trabalhos acadêmicos, né? Trabalhos como trabalho de conclusão de curso. Sim. Então, utilizando essa ferramenta para a elaboração desse trabalho. Por um lado, a gente tem algo benéfico no sentido de trazer uma percepção sobre um assunto que talvez o aluno não tenha. Então, eu acredito que essa utilização seja interessante para um ponto de partida. Vou começar a escrever meu TCC. Então, por onde eu posso começar? Então, eu vou pedir um roteiro para o ChatGPT do que eu poderia começar a estudar. Mas é claro que é um trabalho, por exemplo, bastante complexo, né? Os trabalhos de conclusão de curso. E o aluno precisa se debruçar com leituras e o aprofundamento teórico da maneira mais tradicional, que é lendo os livros, né? Exatamente. E não só as sínteses ou partes específicas dos livros, né? Eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava que existem duas formas de leitura: a leitura interessada e a leitura interesseira. Ah, interesseira. Que é a leitura interessada, você realmente ler o livro, se debruçar, entender quais são as relações com outros autores. E a leitura interesseira é abrir o livro, olhar o sumário, qual é a parte que me interessa? Está no capítulo tal, página tal, então eu vou ler só aquilo. Entendi. E às vezes o que você mais precisa não está naquele capítulo que fala sobre o tema especificamente. Está na correlação que faz com o assunto anterior ou posterior àquilo, né? Aquele tema que é introduzido. Sim, sim. O ChatGPT, por exemplo, né, pode auxiliar ali de repente, você coloca, por exemplo, o livro lá para ele e você pode pedir para ele qual que é a parte que é mais interessante aqui para mim, ou estou procurando isso. Exato, a identificar essência da teoria, do pensamento. Para partir o início da escrita do aluno. Né? Não deixar o ChatGPT escrever para ele. Eu tenho lido, na verdade, que em outros países eles querem regulamentar o uso do ChatGPT justamente no meio acadêmico para que os trabalhos eles não sejam totalmente elaborados pela inteligência artificial. Né? Eu acredito até para rastrear isso seja um outro desafio que o uso da tecnologia acaba gerando essa consequência, né? Exatamente. Até a gente comentou ontem ainda sobre essa questão da educação e o ChatGPT, que nem você falou que a inteligência artificial não é de agora. É que foi a partir do momento ali do lançamento, a liberação, digamos assim, do ChatGPT, que todo mundo começou a falar de inteligência artificial. Isso faz um ano e pouquinho, né? Foi final ali de 2022. E a partir dali que surgiram várias ferramentas e o pessoal começou a falar muito sobre inteligência artificial, mas realmente existe faz muito tempo, as redes sociais usam isso, várias ferramentas que a gente já usava, já usa isso. E aí vem a questão do curso, né, de tecnologia. Sim. Hoje os cursos de tecnologia, na verdade, eles são os cursos com maior demanda no Centro Paula Souza, né? Então a gente tem uma procura, e o mercado também ele está bastante aquecido. Mas você acha que é por causa disso? Por causa dessa questão? Eu acredito que não seja única e exclusivamente por essa questão. Já era? Nós temos observado ao longo de alguns anos essa busca, essa procura, né? E eu tenho a opinião que após a pandemia, nós tivemos um salto relacionado ao uso da tecnologia que foi gritante. Talvez a gente não tivesse esse salto
como eu posso dizer, positivo, apesar de ter sido um momento muito ruim para todo mundo, né, para a sociedade de modo geral. Mas, trazendo para a minha realidade como professora, por exemplo, eu sempre me lembro disso, que antes da pandemia, a gente não via muitos eventos híbridos, por exemplo, né? Sim. E quando tinha uma conferência com algum palestrante de outro país ou de outro estado, a gente achava aquilo, nossa, o auge da tecnologia. Tinha que trazer a pessoa, Exatamente, né? tem que trazer Não a era pessoa. comum. Mas hoje é tão normal para nós, né? E eu, como professora também, eu tive acesso a vários recursos, como edição de vídeo, ou até fazendo as reuniões online, plataformas que possibilitaram essa interação com pessoas que não estavam próximas a mim fisicamente, que antes da pandemia eu não usava tanto, né, como docente. Então, de modo geral, a sociedade ela tem uma dependência tecnológica que é muito... a gente é tão dependente que chega a ser natural, a gente não Sim. percebe. O uso de internet, por exemplo, né, do Wi-Fi e tal. Eu mesma vivo em espaços que sempre eu tenho acesso à internet. Sim. Então, A gente não entra mais na internet. Exatamente. A gente já está conectado sempre. Já conectado sempre. Então, quando, de repente, a internet cai, já fica, meu Deus, não consigo trabalhar. Né? Então, eu acredito que seja mais uma questão social mesmo, de evolução das próprias cidades, né? Do próprio sistema socioeconômico. Então, a tendência é sempre a gente estar cada vez mais não conectado à tecnologia, mas dependente da tecnologia para tudo. Jornal da 99. Esse é o nosso Jornal UNOS nessa terça-feira, hoje dia 30 de julho de 2024. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Sou Ricardo Veiga, é sempre muito bom estar com você aqui na programação da 99 FM. Programação 24 horas com o melhor da música brasileira, clássicos nacionais e internacionais. E sempre nas manhãs das 7 às 8, o nosso Jornal UNOS trazendo notícia e informação sobre educação, saúde principalmente, né? Educação e saúde, mas também notícia e informação sobre meio ambiente, cultura, esporte, para você aqui de Presidente Prudente e toda a região. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, deixa eu falar aqui do Museu de Paleontologia, o Professor Pepe, que foi inaugurado aqui em Presidente Prudente. O Museu de Paleontologia Professor Pepe foi inaugurado na última quarta-feira, dia 24 de julho, em um esforço conjunto da Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, aqui de Prudente, e do Laboratório de Arqueologia Guarani e Estudos da Paisagem. Esse espaço é o primeiro da região dedicado à paleontologia, homenageando aí o professor José Martins Soares, conhecido como o Professor Pepe, que dedicou 41 anos à Unesp e fez contribuições significativas à ciência. O novo museu é o terceiro museu da Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, que já gerencia o Centro de Museologia, Antropologia e Arqueologia, o CEMARC, e também o Museu de Arqueologia Regional, o MAR. O MPP visa preservar fósseis encontrados em escavações locais, em colaboração com o Museu Nacional da USP e também a Unesp de Rio Claro, garantindo que esse patrimônio permaneça aqui na nossa cidade. A região é reconhecida por seus sítios paleontológicos, incluindo a tartaruga Podocnemis elegans e também o crocodilo Pepesuchus denzai, ambos associados ao Professor Pepe. Durante a inauguração, a professora doutora Encarnita Salas Martins, que é filha do homenageado, expressou ali sua alegria, ressaltando a importância do museu na educação patrimonial. O evento contou também com a presença de autoridades acadêmicas e da comunidade em geral, que destacaram ali a relevância do museu para a formação de novos paleontólogos e para a valorização da cultura local. O Museu de Paleontologia Professor Pepe está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita, mas mediante agendamento. Você pode fazer o seu agendamento pelo e-mail. Anote aí, é o lagpesquisasedados@gmail.com. Lag vou soletrar, LAG, pesquisas e dados, tudo junto, LAG, pesquisas e dados, @gmail.com.
A gente faz um breve intervalo aqui no nosso Jornal no Oeste. A gente volta em instantes. Você está ouvindo Jornal da 99, FM 99.com.br, o site da 99 FM Prudente. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Amanhecemos com o céu nublado hoje aqui em Presidente Prudente, hein? A máxima hoje prevista não deve passar dos 25 graus. Não temos previsão de chuvas, mas o céu continua nublado durante todo o dia de hoje. Talvez abrindo ali no final da tarde, início da tarde, final da tarde desta terça-feira. Agora 18 graus aqui em Presidente Prudente. Previsão para amanhã, quarta-feira, é que a temperatura fique entre 15 e 30 graus. Vamos lá, deixa eu passar mais algumas manchetes, destaques dos principais portais, trazendo mais algumas manchetes para você. Aqui no nosso Jornal no Oeste, começando mais uma aqui do G1 Presidente Prudente, falando das obras no asfalto interdita um trecho da rodovia Geraldo Rodrigues Arruda, a partir desta terça-feira em Regente Feijó. São obras no asfalto na rodovia Geraldo Rodrigues, em Regente Feijó, que segundo a concessionária CART, as intervenções devem ocorrer até quinta-feira, dia 1º de agosto. As informações nessa matéria especial aqui do G1 Presidente Prudente. Agora a matéria do CBN Prudente, do portal da CBN Prudente. Brasil é o país que mais utiliza celulares no mundo. Entenda esses impactos na saúde mental através dessa matéria. Brasileiros passam, em média, 9 horas e 32 minutos por dia no aparelho. O cenário pode oferecer diversos malefícios. Você pode conferir essa matéria completa no cbnprudente.com.br. Agora destaque do portal do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ministro do Empreendedorismo toma posse no Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae para mais sintonia em benefício de pequenos e microempreendedores. O Márcio França será um dos 15 conselheiros titulares a participar diretamente das decisões do órgão como representante da União. Agora destaque do Ministério da Saúde. Falando aqui da assistência farmacêutica, o SUS vai disponibilizar 2 novos medicamentos para a doença falciforme. A oferta dos medicamentos vai garantir qualidade de vida aos pacientes acometidos pela doença. A enfermidade genética tem alta prevalência entre pessoas negras, principalmente em mulheres. Trazendo mais um destaque aqui do portal da nossa UNOeste, falando sobre o curso técnico UNOeste, que prepara você para o futuro profissional. As matrículas podem ser feitas no site da universidade e você pode garantir bolsas de até 40% de desconto em todas as mensalidades. Saiba mais em unoeste.br. Trazendo um destaque também da Uniprudente no Instagram aqui, destacando o projeto de extensão da Uniprudente. Tem aqui um TBT com os alunos de enfermagem da Uniprudente, Uniesp, que participaram de mais uma ação ali junto à comunidade em parceria com o SEST Senat. Você pode acompanhar também as ações, né, da Uniprudente, da Uniesp aqui de Presidente Prudente, né, através do @uniprudente.oficial no Instagram. Trazendo mais um destaque aqui do Instagram, agora do Destino Oeste Paulista, tem um post ali do Centro Cultural Matarazzo. Você conhece todo o Centro Cultural Matarazzo? Já foi ao Centro Cultural Matarazzo? Saiba mais
nesta uma mini reportagem, digamos assim, no Destino Oeste Paulista. Siga lá, @Destino Oeste Paulista. Só para fechar mais essa sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícia, mais duas notinhas aqui. A primeira, as duas de esporte, hein, ó. Mais de 50 jogos. Goleiro Luiz é homenageado pelo Carcará. Experiente atleta de 41 anos, chegou ao Grêmio Prudente em 2023 e já soma 55 duelos defendendo a meta gremista. É a homenagem aí ao goleiro Luiz. E também, para fechar, mais uma de esporte, falando das nossas Olimpíadas em Paris. Um dos duelos mais aguardados das Olimpíadas de Paris 2024 é entre Simone Biles e e também a Rebeca Andrade, a brasileira Rebeca Andrade. As duas estarão frente a frente em ao menos 5 disputas de medalha por equipes, individual e até mesmo por aparelhos em que cada uma é especialista. O primeiro desses confrontos acontece hoje, terça-feira, em que haverá disputa por equipes. O time brasileiro será formado pelas ginastas a Rebeca Andrade, a Jade Barbosa, tem a Flávia Saraiva, a Júlia Soares e também a Lohane Oliveira. Você pode conferir aí, sabe quando serão as semifinais da ginástica artística feminina em Paris, através dessa matéria especial no CBN Olimpíada. Agora, 7h40, estudos e parcerias entre o governo federal e entidades aceleram a inclusão de políticas de descarbonização nos portos brasileiros. Estudos e parcerias entre o governo federal e as entidades têm acelerado a inclusão de políticas de descarbonização nos portos aqui no Brasil. Na última semana, foi assinado um acordo pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, com a instituição alemã GIS, que visa desenvolver projetos voltados a práticas mais eficientes e sustentáveis no setor portuário. O acordo de cooperação técnica estabelece um projeto que o uso e a exportação do hidrogênio verde e os seus derivados, com o intuito de ampliar a infraestrutura do país em consonância com o desenvolvimento sustentável. O Ministério de Portos e Aeroportos, junto às agências reguladoras e empresas privadas, tem trabalhado para garantir a modalidade de pessoas e insumos de forma segura e eficiente, melhorando assim a competitividade logística nacional. O acordo assinado é uma das ações mais recentes no âmbito do projeto H2UP, que busca preparar os portos brasileiros para receber embarcações que utilizem combustíveis de zero carbono. Além disso, o projeto inclui levantamento das medidas adotadas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas infraestruturas portuárias. O H2UP foca na implementação de ações para a produção e o uso de hidrogênio verde, promovendo assim parcerias público-privadas e análise de demandas do setor privado, além de oferecer apoio financeiro para projetos de transporte. Sete e 42, esse é o nosso Jornal no Oeste. Trazendo em pauta agora a educação. Vou trazer uma matéria aqui, um professor, uma entrevista que foi feita no CBN Fronteira, no dia de ontem, pelo Gésner e a Paola Ciaplin, nos estúdios da CBN Prudente. Inclusive, você pode acompanhar todas as matérias, reportagens completas através do portal no YouTube também da CBN Prudente. E essa reportagem é uma entrevista com um professor ali explicando como se preparar para os vestibulares. Vamos ouvir. E vamos falar em vestibular. Depois das férias de julho, os estudantes do ensino médio já começam a ter aquela preocupação em relação aos vestibulares e principalmente ao Enem, ainda mais os alunos do terceiro ano do ensino médio. E, para nossa alegria, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio CBN o professor Heitor, que vai falar conosco,
sobre esta preparação, né? Sobre este momento desses jovens aqui que estão se preparando, sobre esta ansiedade. É uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da CBN. Heitor Ribeiro, professor da área de Ciências Humanas. Seja bem-vindo, forte abraço, bom dia. Bom dia, Gessner. Bom dia, Paula, tudo dia. certo? É um prazer ser convidado aqui pela CBN para falar um pouquinho sobre essa maratona que a rapaziada vai começar a enfrentar nesse momento de reta final, né? São 6 meses aí, menos de 6 meses para Enem, para os vestibulares. Vai pipocar tudo de uma vez só. Imaginam, né, Gessner? Eu imagino. A ansiedade desses jovens, né? Nós passamos já por isso também. Uhum. Nós temos aqui todo um laudo, um roteiro a ser seguido, mas eu gostaria de saber do seguinte, que no Brasil, o jovem ele é mais pressionado, por exemplo, do que o jovem europeu. Porque quando ele sai desse terceiro ano, vamos colocar, prestes a entrar numa universidade, lá eles dão um tempo, o jovem faz alguma coisa, o jovem vai fazer, enfim, outro tipo de atividade. Que no Brasil há uma preocupação ou uma exigência dos pais e também os jovens acabam se cobrando dessa necessidade. Você sai, você já tem que entrar numa universidade. Como é que o que você pode falar para nós nesse sentido? Esse momento de escolha, né? As famílias, elas têm ali uma ansiedade da escolha ser bem definida já. E às vezes o jovem ainda não está maduro o suficiente ou pronto o suficiente. E o Brasil tem essa questão de ser a prova, né? Não é pegar o currículo do ensino médio. Isso vale para alguns processos, mas nós ainda somos muito seletivos na questão de uma prova que vai definir o meu destino profissional ali, né? Então existe toda essa pressão. Você não tem, por exemplo, as cartas de recomendação que os Estados Unidos têm, né? Várias pessoas vão construindo seu currículo ao longo do ensino médio, ao longo até do ensino fundamental. Aqui não, aqui a gente ainda está mais restrito à prova, então acho que essa pressão fica muito restrita a essa reta final do terceirão. O novo ensino médio tinha a ideia de mudar um pouco essa cultura, né, para que essa construção fosse acontecendo mais ao longo dos anos, para que essa pressão não ficasse concentrada no terceirão ou em uma ou outra prova específica. Eu acho, isso que o Gessner acabou de dizer, eu concordo plenamente, porque às vezes o jovem, o adolescente, ele termina aí o ensino médio com 17, né? 17 anos, né? Alguns com 16, né? Porque fazem aniversário aí no começo do ano. E já tem que ter essa responsabilidade de decidir uma profissão para seguir o resto da vida. É muito peso, né? É muita carga de responsabilidade sobre essas pessoas, né? E essa responsabilidade, quando ela chega ali para um vestibular, para a prova, isso pesa também, né? Então, o nervosismo, ele aumenta ainda mais. Eu sempre falo para nunca ser uma decisão imutável. Eu falo, pense que você pode ter outros campos, existem outros cursos, tem uma centena de curso novo, de profissões novas, né? Então o mercado ele não está restrito a algo que te limitaram, a algo que você ouviu falar. Então a ideia hoje é que a gente consiga ampliar um pouco essa gama também da rapaziada, para que eles entendam que não tem que definir só agora e que as coisas podem ir mudando ao longo do caminho. E um detalhe, quando eu cito esse exemplo, é dentro da minha própria família, que eu tive 2 filhas estudando fora com 15 anos. Uma foi para a Alemanha e a outra foi para a Dinamarca. E quando elas retornaram, as duas me passaram, cada um no seu momento, sobre essa experiência que elas tiveram. Então, os jovens de lá, eles não têm, assim, aquela pressão, tem que entrar já na universidade. Não. Tem uns que até ficam 1 ano, 2 anos, enfim, viajando, fazendo outra atividade. É claro que são realidades diferentes, mas em termos de você ter aquela pressão de ter que entrar numa universidade, lá é visto de uma forma diferente. Isso que me chamou a atenção e isso que elas trouxeram para nós. Realmente são outras perspectivas, né? E a ideia de escolha, ela também é mais ampla. Eles, nesse 1 ano você vai conhecer outros lugares, você vai viajar, você vai conhecer outras possibilidades, outras culturas. Então acaba sendo um ano também produtivo, né? E isso a gente ainda não tem muito aqui. A gente está começando a construir um pouco mais, né? Trazendo um pouco antes esse projeto de vida ao longo do ensino médio, para que o aluno pelo menos tenha um vislumbre e não toda essa pressão carregada no terceirão. Muito bem. E como começar uma preparação para o vestibular? Tem que ser durante todo o ensino médio? Como é que isso acontece? O ideal né? Hoje a gente fala que a partir do 8º você pode prestar o Enem. Então, a partir do 8º, 9º ano, se você já quiser começar
a sentir como é chegar num ambiente de prova, porque estamos com as Olimpíadas aí, né? Treino é treino, jogo é jogo. Não tem como você fazer um ciclo olímpico se preparando 2 semanas antes. Você tem 4 anos de preparação. Basicamente, o vestibular é mais ou menos isso. São provas desgastantes, o Enem é desgastante. Então, se você faz isso num processo, começa no nono, começa conhecendo a prova, né? Vem no ensino médio sentindo um pouco dessa pressão, para o terceiro você vai estar mais preparado. Então, acabou um pouco essa cultura de não, deixa que no terceiro eu resolvo tudo, porque realmente é complicado deixar pro final. É muito conteúdo, É né? muito conteúdo, é muita coisa. E qual que é a orientação? É começar a estudar por qual matéria? A que a pessoa tem mais dificuldade? Ou pela redação, que é a mais visada aí nos testes? Eu sempre falo pro aluno, né? Porque ele começa a estudar às vezes o que ele gosta. E o que eu gosto eu tenho facilidade. Então é um problema, né? A gente tem que desapegar um pouco do que a gente gosta, principalmente em processos finais, reta final. É pegar na dificuldade. Escrever redação 1 por semana, se possível, para fazer o treino legal, né? Às vezes escreve em casa e dá pro professor ver dá se pro professor, corrige, leva pra escola, né? Porque isso você vai criando um hábito, você vai criando um modelo ali básico, estrutural de redação, e aí isso facilita muito na sua desenvolvimento durante a prova, porque o tempo é curto, então você tem já ter uma estrutura base do que você vai escrever, e para muitos temas, né, a gente trabalha em atualidades com os eixos temáticos, então você já sabe escrever basicamente uma série de modelos ali na sua cabeça para uma série de temas diferentes, e aí você só leva esse tema e agiliza seu processo, porque o tempo é curto. Outro detalhe, o Brasil, em termos de universidades, estamos muito distantes de atender a grande demanda? O que nós temos, porque eu acho que assim, o jovem também tem as suas frustrações, né? Porque ele tenta, é claro, Sim. uma faculdade de universidade federal, uma do estado, lhe dá condições. Hoje se tenta através de empréstimos, essa coisa toda Sim. que tem hoje, está tudo aí, né? Mas cada um tem o seu preço, o seu custo. O Brasil atende? Olha, é muito complicado, principalmente para os cursos de ampla concorrência. E hoje a ampla concorrência no Brasil é a medicina, né? E temos as engenharias também, que são algumas muito difíceis, principalmente no ITA, né? Então a gente tem alguns pontos, né? Os concursos também militares que são bem concorridos, como a Academia do Barro Branco. Então esses processos, eles são muito difíceis, principalmente a medicina, né? O Brasil, ele tem uma gama hoje legal de universidades. As universidades públicas, né, elas atendem a demanda, mas ainda com uma quantidade de alunos prestando a prova gigantesca. Então eu falo sempre para os alunos, não se restrinja, eu quero fazer, hoje Botucatu é a mais concorrida medicina do país, né? Unesp Botucatu. Então ele fala, eu quero prestar Unesp Botucatu. Eu falo, preste outras, né? Por exemplo, a USP de Ribeirão, no ano passado, foi 90 candidatos por vaga, tipo, baixo, perto do que é uma USP. Entendi. Então, existe, assim, acontece algumas lacunas também, que de repente uma faculdade, ela perde um pouco a nota de concorrência, né? Porque pouca gente, eu não vou me inscrever porque tá muito difícil. Daí no outro ano cai aquela concorrência. Então, assim, é difícil para alguns cursos. No geral, a concorrência gira em torno de 10, 12, 15 por vaga. É na medicina que a coisa complica um pouco mais. E aí tem as particulares para atender também essa demanda, né? E assim, e nessa reta final, né? Claro, já focando na redação. Importante que esses alunos do terceiro ano, ou quem vai prestar vestibular, fique de olho nas notícias, sempre nos noticiários, enfim, no G1, nos portais. Todos os Qual que é a portais, orientação? né? Eu acho importantíssimo o aluno estar atento, antenado às mudanças tecnológicas, né? E as notícias no dia a dia, elas vão apresentando isso, né? Então, por exemplo, o aluno às vezes acha que para que eu vou ficar acompanhando notícia? Para você ter uma visão, por exemplo, dos índices de violência, né? Na hora de você escrever, você sabe do que você está falando, se o tema é sobre violência, para você entender um pouco sobre saneamento, para você entender todos os problemas sociais, porque isso vai agregando repertório. Então, sim, o aluno que está atento, que acompanha notícias, que não usa só as redes sociais para entretenimento, informar, mas né? também para informação, ele sai ganhando, ele tá na frente de muita gente. Para Porque não ficar naquela mesmice, né, da Exato. redação. Ele tem que, como você disse, tem que ter repertório, argumentar, né? exato, para ter uma argumentação legal. Então é bacana, o repertório enriquece muito se ele estiver acompanhando.
Outro detalhe, a gente sabe, os jovens são ansiosos, mas os pais também, às vezes, acho que acabam até atrapalhando, eu acho, né? Pode acontecer. É porque assim, você acha que ainda tem muita influência do jovem fazer aquilo que os pais querem? Tem bastante. Às vezes na escola, a escola tem que intermediar alguma situação, né? Porque ou o filho quer sair da cidade, o pai não quer que ele saia. Isso acontece também, né? Ou o filho não quer fazer um curso e o pai quer que ele faça. Então existem esses conflitos, né? Existem essas idealizações que às vezes acontecem, né? O pai projeta algo. Às vezes a profissão dele ou da mãe. Da mãe, né? Isso. E o filho tá em outra visão, né? Tá em outra vibe. E aí é um momento da gente sentar, conversar. É claro que é um momento de decisão e vai pesar, porque o pai tá custeando, geralmente, né? A faculdade, enfim. Mas tudo tem que ser negociado. Mas geralmente, quando essa projeção, o filho não compra a projeção do pai, isso dá errado, tá? Ou é uma frustração, ou é uma faculdade que o aluno vai largar na metade. Às vezes ele só começa para mostrar que não gosta mesmo. Então isso também às vezes acontece. Olha, a nossa ouvinte Simone Silveira, ela mandou aqui uma pergunta, Heitor, dizendo assim: durante um vestibular, ou até mesmo o Enem, existem matérias ou questões que têm mais peso do que as outras? Existe. Dependendo do vestibular, né, ele vai ter um peso diferente. Por exemplo, se você vai fazer medicina, as universidades públicas e as privadas também, elas vão pesar mais ciências da natureza. Então, o peso de ciências da natureza na prova, né, que é a biologia, a química, ela vai ser maior. Física também é ciências da natureza? natureza? Também, sim. Então, ciências da natureza é? Física, química e biologia. Ela vai ter um peso maior do que as outras ciências, né? Mas aí o aluno tem que analisar cada edital. Eu falo que a prova não começa no dia que você vai fazer, começa no edital. Né? Por exemplo, a UEL, que é aqui em Londrina, ela tem um peso de ciências humanas e ciências da natureza muito parecido. Então eu sempre falo, aluno que gosta de ciências humanas e quer medicina, tem a UEL. Você vai ter o peso das natureza e humanas, que é sociologia, filosofia, história e geografia, parecido com o peso da natureza nesse vestibular. Uma boa dica então, né, Géser? Sim. Olhar o edital das universidades para saber o peso das questões. Sim. E às vezes ver o seu perfil ali, né? Né? Claro. Porque tem gente que é bom, igual você falou, que é medicina, só que é super bom em ciências humanas, né? E aí aquele vestibular vai atender um pouco mais esse concorrente. Então são estratégias que nós sempre temos que ir direcionando esses jovens também. Dependendo do estado, existem aspectos mais locais, mais regionais, eu digo. Você vai no Paraná, de repente coisas que estão envolvidas no estado do Paraná. Existe. É assim? É assim. Hoje é menos, né? Assim, o número de questões é menor. Antes eles colocavam prova só de geografia e história do Paraná. Hoje não. Eles têm 2 questões de geografia, 2 questões de história do Paraná na UEM, por exemplo. Mas isso existe ainda, é uma forma de tentar centralizar ali, né? Tipo, se é no Mato Grosso, vai ter uma ou 2 questõezinhas ali do geografia do Mato Grosso. É uma forma de você tentar deixar os seus candidatos no estado, mas é muito difícil porque a rapaziada estuda também a geografia regional para chegar lá bem preparado. Outro detalhe, quando o jovem vai prestar um vestibular, eles pedem alguma orientação, é igual jogo um esporte que você vai praticar. Claro. Um dia antes, meditar, dormir mais tranquilo. Tem alguma coisa nesse sentido também? Tem. Eu bate-papo com eles? Claro. Eu falo para eles, né, que durante a semana, é uma semana para você descansar. Tem aluno que quer ficar revisando de véspera, não dá mais, gente. O que foi, né? Então é hora de entrar no processo de relaxamento. E aí, um dia antes da prova, realmente, fazer uma atividade, assistir uma série leve, que goste, que comer, a alimentação, para não te atrapalhar a alimentação durante a prova, né? E eu falo que durante a prova é um jogo mesmo, né? Então você tem ali, como que eu começo, professor? Eu sempre presto Enem, ano sim, ano não. Eu gosto de começar pela redação. Eu já esboço a redação, daí vou para ciências humanas que eu acho confortável, né, no primeiro dia de Enem, e depois vou para linguagens. Eu falo que cada um tem que criar a sua estratégia. O que te deixa mais confortável dentro da prova, né? E aí tem as dicas, eu sempre passo para eles. Eu falo, gente, já chega no primeiro horário, já pede para ir ao banheiro, porque depois que a fila do banheiro estiver gigante, você vai ficar lá atrás, você vai precisar e não vai ter como ir. Então a dica é primeiro ir para a redação e depois ir para as questões que você está mais confortável. Eu nas faço assim, que é a minha facilidade, tem, isso. Né? Então eu falo assim, é o meu jeito de fazer prova, cada um tem que ir encontrando um pouco o seu jeito. Eu já gosto de esboçar a redação, deixar esboço pronto, daí vou para as questões de humanas. Às vezes tem um filósofo lá nas questões de humanas que eu posso lembrar para usar na redação. Então quando eu for passar limpo eu posso adicionar, né?
Então, assim, cada um tem que ir criando seu método, sua estratégia. Por isso que não dá pra ser só no terceirão. Ah, vou fazer só esse Enem, vou fazer só esse vestibular. Você tem que bater cabeça 2 anos antes pra entender o que eu errei, o que eu posso melhorar. O Heitor, e o nosso ouvinte, o Roberto Rodrigues, ele está perguntando o seguinte, por exemplo, acho que bem o que o Gessner falou aí, saiu do colegial, enfim, ou está no ensino médio, né? Quando a pessoa tem dúvida do tipo de curso que ela deve ingressar, enfim, qual que seria um caminho? Buscar um psicólogo, enfim, qual que é o caminho? Os psicólogos, eles vão poder ajudar principalmente com testes vocacionais, né? Eu falo bastante pro aluno buscar cursos livres na internet hoje, que é uma possibilidade. Será que eu gosto mesmo disso? Vou procurar algum profissional que faça isso já, que fale sobre isso nas redes sociais, para entender o que é esse trabalho. Eu gostaria de fazer isso durante minha vida profissional. Então eu acho que hoje existem muito mais possibilidades de você conhecer sem ter que ingressar, né? Acho que antes isso era muito mais complicado, porque você não tinha essa gama de informação que você tem hoje. Muito bem, tá aí o professor Heitor. Você pode conferir essa matéria completa e outras matérias completas também no portal da CBN Prudente, cbnprudente.com.br. E falando aí em vestibular, acesse unoeste.br. Só para fechar no nosso jornal de hoje, fala aqui da Unoeste que participando, os alunos da Unoeste que participaram da conferência na Universidade de Harvard. A Unoeste participou da 3ª Conferência Continental sobre Estudos Afro-Latino-Americanos 2024, realizada na Universidade de São Paulo, no início do mês de julho agora. O evento, promovido pelo Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americanos da Universidade de Harvard, teve como foco a reflexão crítica sobre diversidades e contou com a presença da coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Faculdade de Medicina aqui de Presidente Prudente, a doutora Edma de Souza Matos, e também da ex-aluna Azane Marim. Com 1.935 inscritos, dos quais 76% se identificaram como pessoas negras, a conferência reuniu participantes de diversos países, incluindo Brasil, Colômbia e Estados Unidos. A doutora Edma e a Zânia apresentaram um livro e participaram de uma mesa redonda sobre o capítulo que discute a violência obstétrica e também a assistência à puérpera negra, abordando temas interseccionais na educação e também na comunicação. E durante o evento, as representantes aqui da Unoeste também participaram de debates sobre empoderamento de mulheres negras, práticas antirracistas e comunicação. A doutora Edma destacou a importância de eventos internacionais para ampliar o conhecimento e a visibilidade da nossa Unoeste, além de facilitar conexões com instituições como a Fundação Ford, a Fundação Harvard, para futuras parcerias em pesquisa e extensão. Muito bem, 8 horas em ponto, só para fechar aqui, dá tempo ainda? Dá tempo da gente falar aqui. Hoje, amanhã, né? Amanhã é o último dia do mês, mas ainda dá tempo de você conferir a exposição Entre Árvores, no nosso Sesc Termas aqui de Presidente Prudente. Vai lá conferir no Sesc Termas, as exposições de arte acontecem ao ar livre, entre as árvores ali do bosque. Em contato com a natureza, as obras ganham novos significados e possibilitam outros diálogos com o público. Continua a instalação Ligamela com a artista e arquiteta paisagista Assissa Gorski, de terça a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, sábados e domingos, e também feriados a partir das 9 horas da manhã. Atividade gratuita para você aqui no nosso Sesc Termas de Presidente Prudente. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Nosso Jornal Unoeste volta amanhã, a partir das 7 horas, sempre com notícia e informação sobre educação, saúde, meio ambiente, cultura e esporte. Para você aqui da 99,9 FM. Também através dos nossos canais digitais no YouTube, canal do Spotify, através do nosso streaming também, no fm99.com.br. Continue com a gente, na sequência tem o nosso MPB 99. Ótimo dia e até mais.
Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99. Eu amava como amava um cantor